Faturamento não é sucesso, lucro sim. Todos os meses, quando você fecha as contas, você se depara com a realidade terrível. Não sobra dinheiro no caixa. Mas durante o ano, todos os meses você vem alcançando o objetivo, superando a meta, porém não gera o resultado que gostaria. O problema pode estar na gestão e na formação do preço dos seus produtos. Você precisa assistir esse vídeo até o final para entender exatamente quais são os pontos que estão atrapalhando o sucesso da sua empresa. Eu trabalhei o mês inteiro. Onde foi parar meu dinheiro? Essa pergunta é muito recorrente entre os empresários que nós atendemos. Eu tenho um sócio, o Leandro Pellegrino, ele cuida da parte comportamental dos empresários. Segundo ele, essa é a dor que mais incomoda, não saber qual é o lucro do seu negócio. É a sensação de estar correndo numa esteira, cansando e ativando o seu corpo, porém não chega a lugar algum. Muitas empresas, micro, pequenas e médias, estão vivendo essa dor nesse momento. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. No papel é tudo um sucesso, não é? Mês a mês durante esse ano, a sua equipe comercial vem batendo as metas, vem superando as expectativas. O grande problema é que quando você faz o fechamento do caixa, não sobra dinheiro. Você precisa fazer investimentos, você precisa trazer novidades para a sua empresa, mas você não está conseguindo. Um dos pontos que mais atrai esse tipo de problema nas empresas é a formação de preço. A formação inadequada, sem considerar os custos, sem considerar até mesmo quais impostos a sua empresa paga. Por isso, nós vamos começar a trabalhar esse assunto durante esse vídeo. Faturamento não é sucesso, lucro sim. Tem uma frase famosa de um empresário, Luciano Hang, dono da Avan, que ele diz o seguinte: faturamento é ego, caixa é rei e lucro é ajustado. É exatamente nessa ordem. Eu sou o Paulo Oliveira, sou um dos sócios da Menix Soluções Empresariais e hoje nós vamos falar sobre a importância de você estruturar corretamente a gestão e a formação de preços na sua empresa para que o lucro apareça. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o lucro do seu negócio? O primeiro ponto da armadilha que tem levado muitos empresários ao fracasso é olhar para o faturamento e acreditar que ele é suficiente para fazer o negócio crescer. Lembra daquela frase? O primeiro ponto dela, faturamento é ego. É exatamente aí que as coisas complicam. Encare o faturamento como se ele fosse um iceberg. Aquilo que está para fora d'água impressiona, mas o que realmente vai causar o problema é o que está abaixo d'água. Na sua empresa não é diferente. Aquilo que as pessoas veem, aquilo que a concorrência fica de olho, muitas vezes aparenta ser o que você tem de melhor, aparenta ser um sucesso. Porém, se você não cuidar da estrutura que está por trás dessa aparência, a sua empresa vai certamente caminhar para o fracasso. Essa estrutura que fica abaixo da água no iceberg, nós podemos comparar com os custos. A gestão de custos, a gestão orçamentária, a gestão de todos os processos que envolvem a sua empresa, desde o atendimento, desde a negociação, a entrega final e caminhando para o pós-venda com o cliente. Todos estes processos é que fazem com que a sua empresa tenha eficiência. Toda empresa tem dois tipos de despesas bem claras: as despesas variáveis e as despesas fixas. As variáveis, geralmente, elas estão associadas à venda do seu produto ou serviço. Quanto mais você investe em marketing, em divulgação, no treinamento da sua equipe, maiores serão as suas despesas variáveis, porém, o seu faturamento também será maior. Já as despesas fixas, essas não costumam variar muito. Porém, se não forem administradas, elas podem levar a empresa ao caos. As despesas fixas são aquelas que o empresário precisa cumpri-las, vendendo ou não vendendo, com sucesso ou com fracasso, atingindo a meta ou não. Portanto, tome muito cuidado com a gestão dos custos na sua empresa.
porque eles determinam se você tem sucesso ou prejuízo. O caixa é rei. Esse é o segundo ponto da frase que eu disse lá no início do vídeo. Sempre que o empresário precisa alimentar o seu caixa, ele deve contar com processos muito bem definidos. Nós temos um case aqui na Mannix que é muito interessante. Um de nossos clientes, que possui uma churrascaria, comentou de um hábito que os seus funcionários que preparavam as marmitas costumavam fazer. Eles colocavam sempre um punhadinho de carne a mais nas marmitas. Segundo o colaborador, o intuito era surpreender o cliente. Nós tivemos a curiosidade de pesar esse pouquinho a mais. Dava algo em torno de 100 gramas. Considerando o tipo de carne, o custo, a quantidade de marmitas que ele vende, nós fizemos uma conta. Ao final de um ano, essa conta se aproximava de R$100 mil. R$100 mil. E aí, parece pouco para você? Portanto, os processos eles têm um papel muito importante na gestão do seu negócio. E o terceiro ponto dessa frase tão impactante é o lucro é ajustável. Esse é exatamente o ponto em que muitos empresários não se atentam. Quando eu pergunto se você sabe informar o lucro da sua empresa, eu já tenho certeza que você certamente não vai saber. Aqui nós desenvolvemos um método onde o lucro é o primeiro item na formação do preço de venda. Eu costumo dar uma explicação também baseado nesse cliente da churrascaria. O que sobra no prato depois de comer um rodízio? Sobra aquele bife suculento? Sobra aquele pedaço de carne nobre? De maneira alguma. Sobra aquilo que você não quer. Então a primeira coisa que nós vamos mudar a partir de agora é a forma como você vê o lucro. O lucro não é uma sobra. O lucro é aquilo que você determina na formação do preço. Você conhece as despesas da sua empresa. Para isso, você precisa conhecer as despesas da sua empresa e o mercado em que está atuando, para então determinar o lucro que você deseja com o seu faturamento. Eu vou apresentar agora 3 passos muito importantes para que a sua empresa continue faturando bem e gerando lucro. O primeiro deles, a organização financeira. Apesar da organização ser no setor de finanças, eu posso afirmar para você que empresas não quebram por falta de dinheiro, mas quebram por desorganização. Quando o empresário mistura o caixa da empresa com a sua carteira, quando ele não define um prolabore e não faz a gestão da sua vida pessoal, tudo isso se transforma num caos. Organização financeira precisa ser radical. Cada centavo que for gasto na sua empresa tem que ser planejado. Chega de olhar para o passado e procurar onde foi parar o dinheiro. O empresário de sucesso, ele olha para o futuro e decide onde ele vai investir o seu dinheiro. O segundo ponto que você precisa ter atenção é na formação do preço de venda. Formar um preço de venda que permita negociação, que permita geração de lucro e que seja suficiente para cobrir as despesas e o pagamento dos impostos. Exatamente. Quem paga o imposto não é a empresa, é o cliente. E isso precisa estar embutido no preço de venda. E o terceiro ponto, e mais importante de tudo isso, tem mais a ver com o trabalho do meu sócio Leandro. A mentalidade e o comportamento de um empresário. Se não assume o seu posicionamento como empresário, é impossível você ter uma empresa de sucesso. Conhecer o seu perfil comportamental, como você se comunica, quais são os sabotadores e os motivadores que fazem de você um líder de sucesso, é o que vão formar a sua mentalidade de empresário. Portanto, se você chegou até aqui, você deseja realmente mudar o jogo aí na sua empresa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é sinal de que a nossa conversa está fazendo sentido para você. Então eu tenho 2 pedidos. O primeiro é para você se inscrever no canal, para você clicar em gostei, para que nós possamos continuar conversando juntos, porque nós vamos produzir mais conteúdos como esse e de assuntos até mais relevantes. Segundo pedido, você vai encontrar um link que vai te levar para uma página que fala sobre os trabalhos que nós desenvolvemos e como nós podemos continuar essa jornada de construção de uma empresa de sucesso. Escreva aqui nos comentários quais insights você tirou da nossa conversa e quais pontos você vai prestar mais atenção aí no seu negócio e quais são os pontos que você vai ter atenção aí no seu negócio. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um grande abraço e até a próxima.